O trabalho do perito começa exatamente onde a vida termina. E para entender a morte é preciso descer ao nível celular. Hoje, o nosso foco é a principal causa de morte celular sob a ótica da polícia científica, a falência energética. E aqui está a conexão fundamental. Aquilo que o laudo descreve em termos macro como asfixia ou isquemia, o microscópio revela como um colapso na produção de energia. A verdade do óbito está na célula. É ali que a história é contada. Entenda o seguinte, a morte celular não é um evento isolado, é um processo. É uma cascata de falhas que se inicia com um único ponto crítico, o desligamento da produção de energia. A partir desse momento, a célula perde o controle. Tecnicamente é isso, lesão celular. Homeostase é o equilíbrio, o funcionamento perfeito da célula. O estresse é o agente agressor. Quando a agressão supera a capacidade de defesa, a célula entra em estado de lesão. É basicamente uma guerra perdida. Ok, o principal gatilho para essa falência energética toda é a privação de oxigênio. Mas aqui a precisão no termo é crucial. Num laudo e principalmente numa prova, confundir hipóxia com anóxia é um erro elementar. Vamos diferenciar isso de uma vez por todas. Pense assim, hipóxia é deficiência. A célula está lutando com o pouco oxigênio que ainda tem, e a produção de energia, claro, despenca. Já a anóxia é ausência total, fim de linha. A produção aeróbica de energia cessa por completo. Na primeira, ainda existe uma chance de recuperação. Na segunda, a segunda é uma sentença de morte celular. Agora a nossa investigação se aprofunda e foca na organela central dessa crise, a mitocôndria, a usina de força da célula. Sem o oxigênio, ela simplesmente não tem como operar. O colapso é total e é imediato. O raciocínio é direto. Estrutura, mitocôndria. Função dela, produzir ATP, a moeda de energia do corpo. E para isso ela usa oxigênio. A falha. O oxigênio, que é o aceptor final da cadeia de elétrons, simplesmente desaparece. Qual a consequência? A linha de produção de ATP é interrompida. A célula fica sem energia. Simples assim. O que acontece quando uma cidade inteira fica sem energia elétrica? Caos. É exatamente o que acontece na célula. Sem ATP, as bombas que mantêm o equilíbrio param de funcionar e a célula literalmente começa a ser inundada. A pergunta, claro, é retórica. A resposta é óbvia, ela não mantém. O colapso da energia leva diretamente ao colapso da estrutura. Vamos ver os detalhes disso. A bomba de sódio e potássio, que depende desesperadamente de ATP, simplesmente para. O sódio, então, começa a invadir a célula sem controle algum, e a água, por osmose, o segue. O resultado, a célula incha. É a chamada tumefação, o primeiro sinal visível da lesão. A membrana se estica até o limite, a permeabilidade dela é comprometida e os resíduos tóxicos começam a se acumular lá dentro. Toda célula tem um limite. Se o agente agressor for removido a tempo, ela pode sim se recuperar. Mas existe um limiar, um ponto a partir do qual não existe mais volta. E uma vez que esse ponto é cruzado, a morte celular deixa de ser uma possibilidade e se torna uma certeza. Observe bem essa progressão. Na lesão que ainda é reversível, o principal sinal é o inchaço. Mas o ponto de não retorno, ele é marcado aqui. Dano severo às membranas, principalmente a da mitocôndria. Daí para frente a cascata é irreversível. Os lisossomos se rompem, liberando suas enzimas digestivas, o cálcio inunda a célula, ativando uma fúria de outras enzimas destrutivas, e o resultado final é a necrose. Certo. Agora vamos para a aplicação prática. Como esse conhecimento é usado na perícia e cobrado em provas? Entender o mecanismo é a chave para interpretar a cena do crime e, claro, responder corretamente. O mecanismo celular é basicamente o mesmo, mas a causa forense varia. Um estrangulamento, por exemplo, vai causar anóxia sistêmica. Um infarto causa isquemia, que é uma hipóxia localizada. E um veneno, como o cianeto, ele ataca diretamente a mitocôndria, bloqueando a respiração celular mesmo que tenha oxigênio disponível. O resultado final é sempre o mesmo: falência energética. As bancas examinadoras adoram trabalhar com nuances, com detalhes. Vamos então dissecar as confusões mais comuns para evitar cair nessas armadilhas. Primeiro ponto, não confunda necrose com adaptação. Necrose é morte, é um processo descontrolado por uma lesão aguda e muito grave. Já a atrofia é uma resposta programada, regulada a um estresse crônico. A célula diminui de tamanho para sobreviver. Uma coisa é colapso, a outra é estratégia de sobrevivência.
Aqui tem outra armadilha clássica. A falta de oxigênio desliga a chave geral da usina de força. É um bloqueio final absoluto. Já a falta de glicose, ela remove o combustível principal. Mas a célula, que é engenhosa, ainda pode tentar queimar algumas reservas, como gorduras. É por isso que o colapso por anóxia é muito mais rápido e devastador. Guarde bem este princípio. Ele resume, em essência, toda a patologia forense. A cascata da morte sempre começa com a falha de uma única função essencial, a produção de energia. Lembre-se sempre disto. A memorização falha, principalmente sob a pressão de uma prova. O raciocínio lógico não. Essa é a verdadeira ferramenta do perito. É preciso entender o processo, conectar as causas e as consequências. Para aprofundar seu raciocínio com mais análises como esta, siga @necronacadepol. Necronacadepol. Entenda a estrutura. Compreenda a vida.